vocês vão entender uma ação que a gente trabalha muito em códigos com os botões, que se chama trava-tecla. Então, é uma outra maneira da gente tratar as ações dos nossos botões do tipo push-button. O tipo push-button é esse aqui, né? É um botão que o retorno dele é por mola, Então, é uma outra maneira da gente tratar as ações aí desse botão. Por que isso aí? O tempo interdigital, ou seja, o tempo que cada um de nós pressiona esse botão, é um tempo diferente, Cada um tem uma sensibilidade aqui de um tempo. Tem um que vai lá dar um toque rápido, tem um lá que com mais calma aperta, solta o botão, Então, o tempo interdigital é diferente de cada um de nós. Dependendo da lógica, que nem até a aula passada, vocês usavam uma lógica que, se o tempo interdigital for muito grande, o que acontece? Ele vai executar mais do que uma ação, Esse tempo aí vai depender daquele tempo de tratamento do debounce, do nosso botão. Então, ao acionar a tecla e mantê-la acionada, isso aqui já é o trava-tecla, tá? Ao acionar a tecla e mantê-la acionada, a ação que está associada, a essa tecla ou a esse botão é executada apenas uma vez. Ou seja, você pode ficar lá com o dedo lá segurando aquele botão, ela só vai executar a ação uma única vez. Aí, como é que eu faço para acionar de novo essa ação, Para ela executar novamente essa mesma ação? Tem que tirar o dedo do botão e acionar de novo. Aí ele vai executar uma nova ação. Então, para a ação associada a esta tecla ser executada novamente, é necessário soltar a tecla e pressioná-la novamente. Esse tipo de acionamento de teclas é importante nos projetos onde se deseja ajustes precisos, dessa ação de pressionar uma tecla. Aqui está a sugestão de um circuito para trabalhar aqui no laboratório, tá? É o que foi montado lá no Lab 4, há umas semanas atrás. Aqui o detalhamento dos pinos que estão sendo utilizados para os botões, Para o display, que ainda nós não vamos trabalhar com display na aula de hoje. Para o relé, para os LEDs e para o motor DC. Então, quais são os pinos que estão sendo usados nesse circuito aqui? Quem fez um circuito diferente atualiza a tabela para o circuito que fez. Então, aqui tem o entendimento do trava-tecla. Ao acionar a tecla e mantê-la acionada, a ação associada à tecla é executada uma única vez, enquanto, claro, você estiver com o dedo lá na tecla. Após desacionar a tecla, a ação associada será executada no próximo acionamento, também uma única vez, e o ciclo se repete. Para esse tipo de acionamento, que se chama trava-tecla, a gente usa o operador booleano AND, que é o E comercial. Aqui, dois E's comerciais, eu tenho a operação booleana AND. Então, eu vou testar, Então, eu tenho aqui uma estrutura aqui de teste, aqui, que é o if, Ele vai testar o quê? Eu tenho, no caso aqui, duas ações que ele está testando. E eu tenho que ter ação verdadeira na primeira, no primeiro teste tem que ser verdade, e no segundo também tem que ser verdade, porque eu estou usando a operação booleana AND. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que o pino do RB0 ele deve ser 0, para isso ser verdade, e a variável flag também tem que ser 0. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, esse teste condicional ele vai ser executado. Como é que funciona isso no código? Então, nós temos um código aqui, exemplo, Então, eu tenho aqui um define que vocês, na aula teórica da semana retrasada, Vocês já aprenderam o que faz o define. O que faz o define? Ele cria um label. Então, aqui no caso, se eu escrever true, ele vai associar o 1 para o true.
Se eu escrever B0 lá no meu código, ele associa port B.RB0 ao meu código. Então, é uma maneira da gente melhorar o entendimento, né, do nosso código, em vez de você ficar escrevendo toda hora port B.RB0, né, você escreve apenas B0, né, você criou um label. Né? No laço, no void main, nós temos aqui uma variável status tecla, pode ser qualquer nome, né? Claro que o nome das variáveis, eles são associados ao que a variável faz, né? Então, no caso aqui, status da tecla. Né? Tem o adcon aqui, que é aquela configuração para transformar todos os pinos de I/O que tem entrada analógica em digital. Né? Então, todos os pinos, eles com essa configuração de 7 do adcon 1, eles serão configurados para digitais. O TRIS-D está configurado aqui com 0. Isso aqui configura todo o porte D como saída. O porte D está sendo inicializado com 0. Nível lógico 0 em todos os pinos. O TRIS-B.RB0 ele está sendo configurado como entrada, que é onde vai estar ligado uma tecla, um botão. E o nível alto desse mesmo pino é em função da gente estar utilizando resistores de pull-up. Então, esse é o setup, né, do nosso código aqui. Ó, né? Esse aqui é o nosso S de setup. E no laço infinito está a lógica do trava-tecla. Como é que funciona o trava-tecla? Então, primeiramente, a variável status tecla ela foi inicializada com 0 aqui no setup. Então, ela foi inicializada com 0 aqui no setup. Então, significa que essa condição ela é verdadeira nesse momento. Agora, o B0 é 0? Vai depender, só se eu apertar o botão, né? Ou seja, o pino RB0, ele tem nível lógico 0? Como eu estou trabalhando com resistor de pull-up, ele vai ser 0 quando eu pressionar o botão. Tá? Quando eu pressionar o botão, aí sim, ele vai ser 0. Então, a princípio, eu não estou pressionando o botão, isso significa que tudo que está dentro aqui desse if, o resultado, né, desse teste desse if vai ser falso nesse momento aqui. Nesse momento ele é falso. Tá? Então, ele não vai executar essas ações aqui. Né? Não executa nesse momento essas ações. Agora, tem um outro if aqui, ó. Né? Tem um outro if na sequência. Então, ele está testando primeiro esse if e depois ele vem para esse outro if aqui. Esse segundo if aqui, ele está testando o nível lógico do pino RB0. Ó, tem um nele. Se eu não pressionei o botão, tem um sim. Isso aqui é verdade. Agora, o status tecla é 1. Nesse momento não é 1, né? Porque eu não fiz nada aqui. O status tecla ainda, ó, ele foi inicializado com 0. Então, aqui é falso. Então, significa que esse segundo if aqui também, ele é falso, né? Então, não acontece nada, né, nesse código por enquanto. Então, do jeito que está aí esse código, se eu não pressionar o meu botão lá, nada vai acontecer, ó, porque eu tenho o primeiro teste aqui falso, o segundo teste também falso. Agora, deixa eu tirar aqui essas anotações. E vamos agora na condição de botão pressionado, pessoal. Então, agora eu vou pressionar um botão. Então, lembrando que, como eu estou trabalhando com o pull-up, se eu pressionei o botão, eu vou ter nível lógico 0 agora, né? Com o botão pressionado. Botão pressionado, nível 0. Então, significa que esse teste aqui, ó, do B0 igual a 0 é verdadeiro e o status tecla, já analisamos pelo nosso código aqui, é verdade também. Isso significa que essa ação aqui de cima, né, esse teste com o operador booleano AND, ele vai ser agora verdadeiro, ou seja, esse if vai executar as ações, né? Eu vou ter a execução do quê?
da inversão do porte D, RD0, né? O pino RD0 ele vai ser invertido. O status tecla, olha só o que vai acontecer. Ele passa a ser 1. Ele passa a ser 1 status tecla. E tem um delayzinho aqui para o debounce. Tá? Esse delay aqui é para o debounce. Então, o que acontece quando você mudou status tecla para 1? Significa que esse teste aqui agora ficou falso. Então, esse teste aqui agora, olha só, isso aqui passou a ser falso, enquanto você tiver com o dedo no botão. Então, eu estou com o dedo no botão, não tirei o dedo do botão. Vamos analisar a segunda ação aqui. A segunda ação está me dizendo o seguinte, eu estou com o dedo no botão ainda. Então, o status tecla é 1, beleza, verdadeira. Agora, se eu estou com o dedo no botão, o B0 é 1? Não, ele é 0. Então, isso aqui é falso. Então, enquanto eu estiver segurando o dedo no botão, o que está acontecendo aí? Esse if é falso e o segundo if também é falso, enquanto eu estou com o dedo no botão. Ele executou uma vez essa ação aqui do porte D, ponto RD0, igual a til porte D RD0, ele executou uma vez, ele inverteu o nível lógico do status tecla, então ele deixou falso tanto o primeiro if quanto o segundo if, porque eu estou com o dedo no botão, continuo com o dedo no botão. Então, enquanto eu tiver com o dedo no botão, o primeiro if é falso, o teste dele, o segundo if também é falso, nada mais acontece. Agora, se eu tiro o dedo do botão, olha só o que vai acontecer agora. Esse B0 igual a 1 vai ser verdade, porque o nível lógico vai para alto, né, se eu tirar o dedo do botão. E esse if agora, ele vai ser verdadeiro e vai fazer com que o status tecla volte novamente ao 0. E o delay aqui também é por causa do debounce, tá? Para gerar um debounce aí na nossa na chave mecânica aí. Então eu tirei o dedo, né? Tirei o dedo, essa ação aqui agora ficou verdadeira, ela sendo verdadeira, ela muda o status tecla para 0, e aí ela volta a ser falsa agora aqui, né? Agora esse aqui ficou falso porque essa ação aqui mudou o status tecla para 0. Então as duas estão falsas novamente enquanto eu não pressionar o botão novamente. Ou seja, resumindo, quando eu pressiono o dedo no botão, ele vai acionar esse primeiro if aqui, né? Então, o primeiro if que vai ser executado. No primeiro if, nós temos a ação dele que eu quero. Então, a ação que eu quero está no primeiro if. O segundo if é só para manipular o flagzinho, que aqui no caso a gente está chamando de status tecla, né? Aqui em cima no exemplo temos o nome flag aqui, né? Ó, tem o flag. Esse flag aqui também é uma variável auxiliar que a gente usa para essas lógicas aqui de trava-tecla, tá? Então, o trava-tecla, ele usa esses dois ifs. Cada if, ele vai ter a sua condição verdadeira ou falsa no momento que eu pressiono o botão ou tiro o dedo do botão, ou seja, quando eu pressionar o dedo do botão, eu vou ter o primeiro if verdadeiro, o segundo falso. Quando eu tirar o dedo do botão, aí eu inverto aqui a situação, né? Eu vou ter verdadeiro no segundo e falso no primeiro. E aí ele muda o status tecla aqui e volta a ser falso o segundo. Então fica os dois falsos, ou seja, ele não executa mais nada. Se você apertar o botão, ele volta a ficar verdadeiro o primeiro if, falso o segundo, tira o dedo no botão, verdadeiro o segundo, falso o primeiro, e aí falso e falso. Então o status tecla ele funciona nessa estrutura aqui. A princípio, quem nunca viu, acha que é muito complicado isso. Não, é questão de treino, tá? É questão de treinar, é questão de fazer, de entender, né? Por isso que é importante vocês
implementarem esses códigos aqui do nosso laboratório, tá? Implementem, vejam o funcionamento dele, porque só olhando assim, não, legal, legal. É importante que vocês compilem ele e testem ele lá no kit para ver como é que ele está funcionando. Tem um segundo programa aqui que ele tem os dois tipos de acionamento. Tem um com trava-tecla. Então, esse aqui é realmente para vocês entenderem a diferença de um acionamento, de um push-button com a lógica do trava-tecla e sem a lógica do trava-tecla. O que acontece se você ficar com o dedo nesse botão aqui, B0, ou se você ficar com o dedo no botão B1? Pode até pressionar os dois ao mesmo tempo, não tem problema. Pode pressionar os dois botões ao mesmo tempo. E aí vocês vão ver a diferença que vai acontecer com esses dois códigos aqui, segurando o botão, tá? Com trava-tecla e sem trava-tecla.